Um dia, uma alegria poder estar aí com vocês, na tela de um computador, ou de um celular, ou de um iPad, mas estamos juntos e compartilhar um pouquinho sobre esse tema que está sendo proposto, que é como preparar uma pregação a partir de uma Bíblia de estudo. Antes de entrar no tema propriamente, dizer que é um dos grandes privilégios que Deus dá para a vida da gente é poder trabalhar com a sua palavra. Se você imagina como isso é um privilégio, imagina que um de vocês fosse convidado para ser o porta-voz de uma grande autoridade, seja municipal, estadual ou federal. Vocês seriam o porta-voz, né? Vocês iam ser a palavra dessa grande autoridade. A gente sabe que o porta-voz, às vezes, é desautorizado pela autoridade, quando ele vai além do que ele devia ter dito. A gente sabe que o porta-voz, às vezes, ele diz o que ele acha, não o que a autoridade acha, e nem sempre essa relação do porta-voz com a autoridade é tão tranquila assim. Agora, nós somos porta-vozes de Deus, né? Quer dizer, pela nossa voz vai a palavra de Deus, né? E que é a maior autoridade que há, né? É Deus. Então, é um privilégio muito grande e Deus teve uma confiança extrema em entregar a sua palavra para nós sermos porta-vozes. Então, é dentro desse ambiente de privilégio, de alegria, de gratidão a Deus, que queremos compartilhar com vocês sobre esse tema. E como para fazer uma pregação a partir de uma Bíblia de estudo, eu quero falar duas coisas. Primeiro, falar um pouquinho sobre esse mundo das Bíblias de estudo, e depois os passos da pregação, como eles podem ser feitos a partir de uma Bíblia de estudo. Quando, há anos atrás, se queria estudar a Bíblia, né? Então, tem as matérias, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, né? Que são as isagoges, e aí vem o grego, o hebraico, né? Aí vem o aparato crítico, né? Não sei se todos, às vezes tinha, às vezes não tinha esse curso nas faculdades de teologia, e etc. e tal. E aí vinha a exegese, e aí a gente entrava no mundo dos comentários bíblicos, e a gente tentava adquirir algum comentário bíblico. Quando eu me formei, isso já vai quase meio século, os grandes comentários eram um Lenski, né, que eram de capa verde, que era difícil de adquirir, mas dava 1 metro de livro na estante, né, ficava bonito até. E no hebraico, eu nunca consegui adquirir, mas tinha um rapaz chamado, aliás, eram 2 rapazes chamados Kylan Delich, não sei se lembra disso, e tinha um monte de comentário, aquilo era quase que inatingível. Kreutzmann, né, de Missouri Synod, etc. e tal. Depois começaram a surgir comentários aqui no Brasil, e na vida pastoral, eu não estou tirando o valor dos comentários, são preciosíssimos, se quem puder ter e ler, é ótimo, né, faz um bem danado, mas na vida pastoral, que o cara tem que preparar um sermão cada semana, se é para ler 50 páginas do Lenski ou de outro comentário para descobrir o que um texto quer dizer, a gente, às vezes, ainda mais tendo que enfrentar isso nem só em português, e às vezes mesmo em português, o texto é tão denso que você não chega nem a entrar lá dentro do assunto, você se perde. Então, esse era o mundo, mais ou menos, do comentário bíblico para uma pessoa comum, né, como eu, que tinha que ir lá preparar uma pregação que fizesse sentido para os seus ouvintes, anunciando a palavra de Deus. Né? Não estou falando mal de nada, estou falando mal de mim. Né? Então, era o meu desafio, acho que outros compartilham com isso. Então, de repente, parece que surgiram, agora, nas últimas décadas, Bíblias de estudo, né? Bíblias de estudo que tem uma coisa muito mais resumida.
E o pessoal não entendeu o que são Bíblias de estudo, né? Eu tenho um amigo da universidade, ele escreveu um artigo aqui ele é professor da faculdade, eu acho que, não me lembro se é Teologia ou Ciência da Religião, da PUC, aqui de São Paulo, na revista deles, a revista acadêmica, escreveu um artigo, e aí ele disse o fenômeno mercadológico das Bíblias de estudo, né? Então, ele escreveu um monte de coisa sobre o ponto de vista mercadológico, como o pessoal quer explorar, e olhou isso do ponto de vista mercadológico. Como ele é meu amigo, eu encontro ele às vezes, eu digo, cara, eu li o teu artigo, né? E tem um pequeno problema que eu achei no teu artigo, do ponto de vista acadêmico, você estando perto da fonte primária de quem mais Bíblia fez de estudo, você não foi falar com a gente, né? O que é isso? O que são Bíblias de estudo? E você partiu de um pressuposto que eu não sei se é o mais adequado, olhar a Bíblia de estudo como um fenômeno mercadológico, né? Eu chamei a atenção dele para isso, porque a reforma também, né, quando o socialismo tomou conta da Alemanha Oriental e Lutero estava naquela parte da Alemanha, eles começaram a analisar a reforma do ponto de vista econômico, né? Qual eram as brigas econômicas, como a turma da esquerda gosta muito de dinheiro, né? Até o livro mais importante deles é O Capital, né? Então, eles começaram e disseram, não, ali era uma questão de, de dinheiro que estava por trás, eles não queriam que o dinheiro saísse para Roma, então eles queriam ficar com aquele dinheiro para eles e tal. Então, tudo dá para analisar dessa forma. Eu acho qualquer coisa, né? Covid dá para analisar do ponto de vista financeiro, etc., mas às vezes o cara não pega o que é propriamente dito. Então, vamos lá, eu vou abrir um pouco aí, vamos ver como é que eu tenho que abrir aqui. Abrir uma janela para compartilhar. Não sei se está abrindo alguma coisa aí. Tá, agora está. Empurrou todo mundo para um cantinho, né? E está tentando, eu não sei se entrou já a minha tela aqui. Para mim está ruim aqui. Ficou aparecendo a tela infinita, tem que mudar, acho que de repente apresentar um guia. Eu vou parar e vamos começar de novo. Vamos lá. Eu tenho aqui uma janela só, ou Dentar Screen, ou a tab. Vamos ver se esse aqui fica melhor. Acho que esse aqui fica melhor. Entrou alguma coisa? Está entrando aí a janela? Vamos ver. Tá. Agora está apresentando, acho que a tela do seu computador aí, professor. Pois é. Vamos copiar de novo e vamos ver se agora nós entramos. Ver se ele me apresenta a hipótese. Entrou agora? Agora veio. É isso aí. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O panorama das Bíblias de estudo. Aí nós estamos. Qual seria a primeira Bíblia de estudo que surgiu ao longo da história? Então, eu tentei pensar um pouquinho nisso, porque, desse ponto de vista, ninguém olhou, ainda eu não achei nenhuma fonte primária para estudar, mas eu acho que uma das primeiras Bíblias de estudo está aqui na tela, essa Hexapla, compilada por Orígenes. Não sei se vocês ainda lembram disso aqui. O que Orígenes fez? Né? Não é Orígenes, aqui o corretor fez uma boa, falta um E aqui. Ele colocou 6 traduções lado a lado,
um corim de cabra aí para o pessoal poder comparar. Para que isso? Porque ele fez essa hexapla para o pessoal poder estudar. Interessante isso, né? Para poder estudar a palavra de Deus. Então, foi uma das primeiras Bíblias de estudo com praticamente, isso aqui é um pequeno fragmento que ainda era uma edição de um livro só, né, que surgiu. Agora, dando um pulo na história, né, todos aqui é um grupo de luteranos, nós somos todos luteranos. Uma das primeiras Bíblias que a gente aprendeu a apreciar foi a Bíblia de Lutero. A primeira edição é de 1534. 1534. E interessante que a Bíblia de Lutero, quando ele editou a Bíblia, não era a Bíblia que tinha lá a primeira coisa, Gênesis, né? Ela tinha introdução ao Antigo e Novo Testamento, introdução aos livros da Bíblia, ilustrações, notas explicativas, citação de textos paralelos. Hoje em dia, a gente ia dizer isso é uma Bíblia de estudo. Estão vendo? É muito curioso isso, né? Uma das primeiras Bíblias de estudo foi essa Bíblia de Lutero. Olhem aí o que isso aqui é uma edição bem antiga que eu tenho em casa, né? Aqui, Vorrede of the Prophet, né? Jeremias, né? A introdução ao profeta Jeremias. E aí você tem não só uma introdução, que não é o texto bíblico, né? As minhas Bíblias, eu não tive essa Bíblia Lutero, não foi minha primeira Bíblia que eu tive, minhas Bíblias não têm isso, não tinham isso aqui quando estudei no seminário, era uma Bíblia sem introduções, sem nada. E outro dado muito interessante, Bíblia ilustrada, a gente não se dá de conta disso, tinha desenhos aqui, né, que eram impressos, e cheio de arte, né? Se vocês olharem aqui na segunda página que aparece, na segunda coluna, esse final da coluna parece uma bandeirinha o texto, né? Então, toda uma preocupação estética de ficar bonito, isso que a imprensa lá com os tipos móveis do Gutenberg tinha há pouco tempo, a Bíblia de estudo já era assim. Se vocês olharem isso aqui da Bíblia do Lutero também, tem uma história em quadrinhos. Você imagina, isso era 1534, e o cara faz isso aqui dentro da Bíblia, edita com isso, cheio de notas, né, e assim por diante. Eu fiquei maravilhado olhando, eu digo, mas que coisa, o cara traduziu a Bíblia, mas ele fez muito mais, ele fez uma Bíblia de estudo para o povo ter uma Bíblia de estudo, não uma Bíblia só, uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia de Lutero, né, eles fizeram uma facsímile da edição de 1534, e isso foi feito no século passado, quando 400 anos depois, aí coloriram aquelas ilustrações. Olha como ficou bonito, né? Olha a letra maiúscula, o A maiúsculo, né, de Anfang, né? O Anfang, né? E os caras fizeram todo esse desenhozinho, essa ilustração. Era, sem dúvida alguma, um trabalho de arte, um trabalho educacional. Olha a beleza dessa página impressa aqui, com a bandeirinha de novo, aqui em uma coluna, depois havia coisa de 2 colunas, todo esse trabalho com o texto, de apresentação do texto, para ajudar o leitor, para despertar o interesse do leitor, com subtítulos, introdução do livro de Isaías aqui, né? Já tinha uma correção aqui, etc. e tal. Tudo eles faziam para poder atrair o leitor à leitura que levasse ao texto bíblico. Eu acho que aqui já tem uma lição. A Bíblia não é simplesmente só um texto, né? Você precisa atrair as pessoas ao texto bíblico. É o que na pregação, nós, quando pregamos a palavra de Deus, a gente procura caprichar na apresentação, fazer bem feito, né? Fazer de uma maneira lógica para que as pessoas cheguem até o texto bíblico. Essa tradição da reforma, né, que Lutero tão bem fez,
ela aparece em outras Bíblias. Aqui a Bíblia de Genebra, né, a Bíblia do protestante reformado, mas aqui essa é uma edição facsímile de 1560, foi logo depois de Lutero, da morte de Lutero, Genebra, Calvino, né, estava por trás disso aqui, e vejam que eles usam o mesmo conceito, né, da Bíblia, com ilustrações, né? E se você entra para dentro do texto bíblico, você tem a mesma coisa. Você tem, assim, uma pequena introdução ao texto, tem notas do lado do texto, né? E tem todo um cuidado na publicação para que as pessoas pudessem entender o que a Bíblia estava dizendo. Então, eram Bíblias de estudo, Bíblias de estudo. Ou seja, não foi há poucas décadas, não foi nos últimos 20 anos que se descobriu o valor de uma Bíblia de estudo. Isso aí tem uma longa história dentro da história do cristianismo. Agora, indo para os tempos atuais, nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, aí sim houve uma explosão de Bíblias de estudo, procurando atingir diversos públicos, né? Eu aqui coloquei algumas fotos de Bíblias que eu tenho em casa, pode ser que até a capa tenha mudado, mas veja, Bíblia explicada para crianças com ilustrações, olha aí, ó, que coisa bonita, né? A criança pode ler, pode ver as explicações adequadas para a idade dela. Essa Bíblia das Descobertas, que tem 2 capas aqui, né? Eu gosto muito dessa para adolescentes, tem uma maneira de atividades e outras coisas para ajudar o adolescente a gostar de ler e estudar a Bíblia. Eu tenho, aliás, uma live todas as segundas-feiras, às 19 horas, com lideranças cristãs do Brasil. Ontem eu falei com um pastor, Davi Lago, o nome dele. Ele escreve na revista HSM, que é uma grande revista de comunicação e marketing. Ele é formado em Direito, está fazendo doutorado, mas ele é pastor de uma igreja batista, pastor auxiliar, e é uma pessoa muito conhecida, escreve em Folha de São Paulo, UOL, tem artigos dele, e ele tem uma filha de 8 anos que ele está lendo a Bíblia com ela. Ele disse que ele está fazendo isso, que o pai e a mãe dele, quando ele tinha 6, 7 anos, começaram a ler a Bíblia com ele. Tá? Então, essas edições especiais de Bíblias ajudam. A outra, Entre Meninas e Deus, né? Os assuntos entre as meninas e Deus. Depois, Bíblias para jovens, Bíblia da liderança cristã. Essa Bíblia aqui, com anotações para jovens, tem dezenas ou centenas de milhares já de jovens a usarem. Bíblia é o caminho, com assuntos de jovens. Extreme Teen, né? Bíblia Plenitude para jovens, são tudo tentativas de atrair os jovens, né? Essas Bíblias são mais para pastores. A Bíblia do Pregador, essa Bíblia é uma coedição com a editora Esperança, de Curitiba, tem uma boa base teológica, e como muitas igrejas têm pregadores, né, e essas pregadoras também pregam o Evangelho, então, Bíblia da Pregadora, Bíblia do Pregador Pentecostal, né? Para quem tem alguma dificuldade com o nome de pregador pentecostal, eu lembro que na revista Igreja Luterana, eu acho que a Igreja Luterana é uma outra revista da IEL, né? Lá dos anos, pelo menos anos 50, se não antes, tinha um sermão pentecostal, né? E eu fui ler aquele artigo dizendo, o que o cara escreveu aqui? Era o sermão do dia de Pentecostes, aquilo era um legítimo sermão pentecostal. Então, a gente às vezes pensa coisa e a coisa pode ser bem mais simples do que é. Então, bonito essas Bíblias para ajudar o pastor a pregar. Eu lembro que tinha um comentário que era objeto do meu desejo, nunca consegui, que era um comentário bíblico homilético, né? Onde tinha esboços e coisas. Havia na biblioteca do seminário. Outro assunto, mulheres e família, né? A Bíblia da mulher, essa entre mulheres e Deus, tem muita gente da IEL que participou, ou só gente da IEL, eu não me lembro bem de todo o conteúdo,
Bíblia da Família, estudos do pastor Jaime e sua esposa, Judith Kemp, públicos de programas. Essa Bíblia, essa Despertar aqui, essa ajuda milhares de pessoas que vivem problema de drogas, né? Ela usa a mesma técnica, mesma orientação dos alcoólicos anônimos, né? Os 12 passos. Então, é uma Bíblia muito boa, celebrando recuperação. Tem igrejas que têm esse programa de recuperação de pessoas que são adictas de alguma coisa, pode ser de drogas, de bebida alcoólica, cigarro, sexo, né? Tem várias que ajudam muito. Bíblia de estudo conselheira, né? Orientação para aconselhamento, né? Ajuda vários temas, psicólogos e psiquiatras escreveram. Essa Pobreza e Justiça aqui tem estudos bíblicos e sublinha os textos bíblicos sempre que tratam desse tema. Então, é bonito. Excelente. Que tem essas Bíblias. Bíblia missionária de estudo, uma Bíblia com ênfase na evangelização. Se eu quero preparar pastores ou membros da igreja para ser evangelistas, né? Discipulado. Essa Bíblia da escola bíblica, ela é para o professor de escola bíblica. Aliás, ele tem uma aula de escola bíblica sobre cada livro da Bíblia. Imagina que riqueza seria isso se os alunos da escola bíblica tivessem uma aula sobre cada livro da Bíblia. Seriam 66 aulas já prontas, né, aqui para ensinar. Todas as Bíblias, né, Bíblia Estudo Almeida, NTLH e assim por diante, elas existem por quê? Elas existem para que as pessoas estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia. Então, Shedd é uma das primeiras, né? MacArthur, Plenitude, Genebra, Expositor, enfim. Agora, essa Bíblia de estudo que eu vou usar hoje bastante, que é a NAA, a Bíblia de estudo existe para estudar, né? Ela traz, de uma forma resumida, o conteúdo que, de outra forma, eu teria que consultar uma meia dúzia de livros que me ocupariam, às vezes, 1, 2 dias para ler aquilo tudo. Ela traz o resumo de tudo de uma maneira compreensível e didática para me ajudar a entrar para dentro do texto bíblico. Ela não substitui o estudo de outros livros, não substitui, mas ela ajuda aquele que está começando ou aquele que precisa uma consulta mais rápida, ela ajuda o trabalho do pastor. Então, oferece variados recursos para que o leitor se aprofunde no conhecimento bíblico, podem ter ênfase na meditação e na aplicação pessoal ou ter foco em determinado tema ou público. Traz um grande conjunto de recursos e auxílios. As notas de estudo podem ou não ter conotação doutrinária. Algumas dessas Bíblias que nós vimos têm conotação doutrinária e outras não têm conotação doutrinária muito, muito explícita. Sempre vai haver um ou outro texto que você nota a corrente doutrinária do autor, mas nada que seja assim um grande problema no estudo dessas coisas. E agora, aonde essas Bíblias podem ser usadas, né? Onde a Bíblia pode ser usada? Para que a gente tem essa variedade? Por exemplo, esses 5 objetivos, isso aqui é uma coisa que vários autores usam. Tem um livro que a Concórdia, eu acho que ainda publica, ele até devia ser atualizado, porque foi escrito já há umas 2, 3 décadas atrás. Acho que o título hoje é A Igreja Hoje, né? Quase a Igreja Ontem, né? Mas isso aqui continua válido. Adoração, ensino, comunhão, serviço, testemunho, são as grandes áreas de atuação da igreja. Muitas dessas Bíblias nos ajudam, por exemplo, na pregação, né, no culto, no ensino, aquela da escola dominical e outras Bíblias, na comunhão, naquela Bíblia Pobreza e Justiça, a Bíblia da Família, no serviço, né, por exemplo, a recuperação de
de pessoas drogadas, no testemunho, Bíblia missionária. Todas essas Bíblias podem nos ajudar nos programas da igreja. E aí, como é que elas ajudam? Elas têm recursos, sempre tem esses recursos, uma boa Bíblia de estudo tem introduções, né? Fornece informações sobre a autora, data da composição, contexto histórico, tema principal, características gerais do livro, um esboço, né? Um resumo do conteúdo e a estrutura do livro, né? Tem tabelas, né? Tabelas de pesos, medidas de dias, e etc. e tal, que estão fáceis de ver de uma maneira didática. E tem referências, né? Lugares onde isso aparece na Bíblia, né? Uma concordância bíblica, enfim, várias referências que ajudam no estudo da Bíblia. E nas notas de rodapé, você sabe sobre que versículo ele está falando, né? O que versículos está falando, né? E várias ajudas. Isso aqui todas as Bíblias têm mais ou menos esse esquema. Algumas, no fim, têm um pequeno dicionário bíblico, né, que ajuda, né, onde é que a palavra aparece na Bíblia, qual o sentido da palavra e assim por diante. Né? Tem uma concordância temática, por vezes, né? Uma concordância bíblica temática é sobre um tema, e a concordância bíblica, onde a palavra aparece, é quase uma chave bíblica. Bom, essa é a primeira parte que eu queria conversar com vocês sobre... Deixa eu voltar. Eu ainda estou aí com vocês? Estou. Achou? Achei. Então, essa é a primeira coisa, o mundo das Bíblias de estudo. Né? Então, para mostrar para vocês que é um mundo acadêmico, né? Diversificado, não é simples, são grandes especialistas, os autores são pessoas, às vezes, equipes, né? Equipes que trabalham em cima de uma Bíblia dessas, com nomes famosos. Eu acho que os pastores luteranos conhecem as Bíblias de estudo aí de Lutero, né, ou da Reforma, onde muita gente que a gente conhece trabalhou e escreveu notas e introduções, assim por diante, ou a gente não conhece, mas já ouviu falar o tal de Lutero, né? As notas dele, a gente não conviveu com ele no seminário, mas é um autor que a gente aprecia muito, então aparecem as notas. Então, tudo isso é feito com um propósito. Qual é o propósito? De estudar a Bíblia. Não sei se vocês me enxergam, me acham aí na telinha, está pequenininho, mas eu costumo dizer nas Bíblias de estudo, usar uma expressão que Lutero também usava. Se você pegar a Bíblia assim, ela parece uma manjedoura, não é mesmo? Parece uma manjedoura. Né? Então, no texto bíblico, quando você pega uma Bíblia, essa parte de baixo das notas, ela perde a atualidade, Não existe uma Bíblia de estudo, né? Se você pegar mesmo Lutero, a Bíblia de Lutero, ele trata de assuntos lá que hoje em dia o pessoal até tem dificuldade de entender, né? Como é que era o sistema de empregado doméstico, como é que era o sistema de governo daquela época. A gente, às vezes, acha que era igual a hoje e era totalmente diferente. Tá? Então, essas coisas, das notas, elas perdem a atualidade. Agora, o texto da Bíblia, propriamente dito, o texto da Bíblia, que está em destaque sempre, esse é o que permanece para sempre. Então, a gente tem que distinguir as notas, como no comentário bíblico, né? O comentário bíblico, ele perde a atualidade, porque sempre é mais ou menos o seguinte, você aplica as coisas para o seu tempo, para os problemas do seu tempo. Então, quando a gente se desatualiza na teologia, não é que desatualiza a Bíblia, desatualiza o que você diz para a realidade. Então, esse é o grande desafio do pastor, falar para a realidade. E as Bíblias de estudo, então, nessa manjedoura que se abre diante de nós, tem que encontrar o Cristo, E o Cristo você encontra na palavra. Né? Os comentários ajudam, eles despertam o pensamento, eles trazem reflexões, eles ajudam a gente a pensar o texto,
mas eles não são a parte mais importante. Não estou dizendo com isso que não é importante, mas não é a parte mais importante. Ali temos uma pequena distinção, mas ele é necessário e é importante. E uma das coisas que a gente nota que quando a gente faz pesquisa, por exemplo, eu acho que todos vocês já passaram por essa experiência, e aí eu não faço nenhuma crítica ao que está escrito. Um dos livros que eu já li várias vezes e gosto de ler é o livro de Concórdia, as Confissões Luteranas, né? E quando eu chego lá, começo a ler, né, ali tem os catecismos, que são mais fáceis, são mais populares, mas tem a Fórmula de Concórdia, a Epítome, né, e a Sólida Declaratio, que é mais complicado. Especialmente nesses textos mais complexos, eu acho que todo mundo já leu e diz, mas que é isso, gente? Né? O cara começa a ver, não é só o problema da tradução complicado, o problema era que problema é esse hoje, né? Então, às vezes a gente está, ele falou muito para aquele tempo e não fala quase nada para hoje. Vou dar um outro exemplo mais simples, né, que vocês já devem ter lido. Eu já li o Keller, né, Sumário da Doutrina Cristã, ainda é publicado até hoje, já li várias vezes, excelente, não tem crítica. Mas quando eu começo a ler aquele livro, o A Dogmática, do Miller, né, os 2 volumes, também já li várias vezes, né, eu começo a ler, eu digo, mas, puxa, muito bonito, né, todos os problemas resolvidos, mas não são os problemas de hoje em dia. Né? Quer dizer, você precisa essa atualização que eles fizeram para o seu tempo, nós temos que fazer para o nosso tempo. Esse é o desafio da pregação, né, da pregação. O sermão, ele não adianta você falar lá sobre problemas. Mas o pecado é sempre o mesmo, sim, mas a roupa, né, da prostituta vai mudando com o tempo, né? Você não reconhece ela mais, de repente. Então, tudo isso eu preciso atualizar. Né? Quer dizer, se eu falo, por exemplo, na devoção, né, diária, se eu penso na devoção que meu pai fazia comigo, e a família, meus irmãos, o pai e a mãe fazíamos há 60 anos atrás, 70 eu não era nascido, mas 60 anos atrás, quando eu fazia aquelas devoções, o pai fazia conosco, hoje não dá para fazer. Eu duvido que vocês todos consigam fazer uma devoção. Sentar depois da janta, todo mundo come junto na janta, e aí todos os dias a gente lê a Bíblia, lê o devocionário, faz a oração, ora o Pai Nosso, depois fica lá limpando um pouco a cozinha, um seca a louça, outro lava, e vai para a cama. A vida hoje não é assim. Estão percebendo? Quer dizer, eu quero que façam devoções domésticas como? Que nem sempre foi feito, não funciona. Né? O culto, né? Como é que eu vou fazer o culto hoje? Né? E aí, às vezes, eu fico pensando, eu sou muito litúrgico, mas eu acho que, às vezes, a gente dá um susto no cara. O cara, opa, entrei num troço de 1.500, né, mais ou menos, ou 1.300, né? O cara não se encontra dentro daquela realidade lá, às vezes. Então, tudo isso, essa atualização, como é que eu faço sem perder a história? Como é que eu prego para os dias de hoje? Quais são os problemas que se enfrentam? Então, esses autores mais de hoje, eles me ajudam a fazer as pontes, eles me levam para lá. Tá? Então, isso eu queria... Esse é o primeiro capítulo que eu quis trazer para vocês, esse mundo. E antes de ir adiante, deixa eu ver quantos tem aqui. Tem 88. Se 88 falar, eu tenho descanso até amanhã. Eu não sei, alguém podia me ajudar? Pelo menos eu queria um pouco de interação, que eu estou cansando de falar sozinho. 1 ou 2, né? Eu também não sei os estados, eu só sei que tem um capixaba, que é o Nivaldo. Mas tem outros capixaba aqui, né? Então, como é que a gente podia fazer isso de uma maneira bem... Aqui o Davi está dizendo que dá para escrever, ou levantar a mão, ou outros, como é que nós podíamos fazer para interagir um pouquinho. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: o que tudo isso trouxe de novo? Trouxe alguma coisa de novo
para você, uma coisa que vocês ouviram de mim até aqui, que vocês disseram, pô, eu não tinha pensado nisso, acho que isso aqui foi novidade. Alguém podia chamar atenção sobre alguma coisa? O Davi pediu a palavra, professor. O Davi, então vai, Davi. Eu tenho a impressão que se o Davi falar com o microfone aberto, fica mais fácil. Mas que coisa, é o frio que está vindo aqui, desculpa. Tá bom, Davi, um abraço. Então, assim, eu ainda estou pensando, interessante, mas eu lembrei aqui de que eu e meus colegas fomos os primeiros a ter aula de homilética contigo, né? Lembra disso? Então, nós somos os que aprendemos a caminhar junto. Então, legal. Pastor Horst. Bom dia aí, pessoal. Também fazer essa nota aí, né? Eu tenho que falar com o meu professor de homilética, né? E agradecer a ele porque foi muito importante essa caminhada. E falando em Bíblias de estudo, né? Eu até tenho um estudo hoje à noite a gente vai começar uma série de estudos sobre o catecismo, né? E aí eu li isso, que o Catecismo Menor de Lutero, né? Ele chamava ela da Bíblia dos Leigos, né? Então, também dá para dizer assim, uma Bíblia de estudo, né? Porque ele pensou de uma maneira bem simples, levar as partes principais da doutrina cristã e bíblica, né, para os leigos, né? E para dizer assim, o que chamou a atenção justamente isso, né? Eu acho que às vezes a gente não para pensar, né, nessa questão de como Lutero se fazia atual, né, para o tempo dele, né? E a gente precisa aprender de esse estilo, né? essa dinâmica dele, não copiar Lutero, mas copiar o estilo de Lutero, né? Fazer o que Lutero fez, comunicar o tempo que a gente está vivendo, né? E aí acho que é fantástico essa chamada de atenção aí para essa realidade dessas Bíblias de estudo, né? Nós temos à nossa volta de grandes teólogos aí que pensam as coisas para esse tempo, para o tempo de hoje, né? Isso nos ajuda bastante. A teologia nós temos, né? Mas às vezes a gente não sabe como comunicar ela para o nosso tempo. Obrigado. Legal. Mais um ou dois que querem falar? Temos dois inscritos ali, professor. O pastor Adelar, da Hora Luterana, ele disse assim, o doutor Martin Vart, nosso professor sobre o livro de Concórdia no final dos anos 80, início dos 90, dizia que precisávamos ter confissões atualizadas, sobre a fala que você falou de atualizar os livros, né? E o próximo aí na fila é o pastor Ailton, depois do pastor Ailton, o pastor Francis. Professor, bom dia, colegas. Bom dia, Ailton. Eu quero dar um testemunho aí sobre o uso da Bíblia de Estudos. Nós temos a família que se reúne nas terças de noite e temos aí um bom número de pessoas que participam, né? Nós temos bastante irmãos, sobrinhos e primos também. E é interessante que quando eu faço, uma semana sou eu, outra semana é o pastor Joel, que dirige a leitura do Evangelho de João. Eu uso sempre o recurso da Bíblia de Estudos. E como é legal a gente poder fazer essa dinâmica diferente do que fosse um sermão dentro da congregação. Quando é o sermão, a gente procura trazer toda aquela estrutura que o Senhor nos ensinou na aula de homilética, né? E a gente percebe mesmo essa diferença quando procura apenas a Bíblia de Estudos. É muito dinâmico, muito interessante e bastante dicas ali para o pessoal que gosta de ouvir os comentários. Só um testemunho aí sobre esse uso aí das Bíblias de Estudos. Obrigado, Ailton. Tem mais... a fila e depois cortamos para ir adiante, tá bom, Joel? Você vai colocando aí. Então, o Francis, depois o Tardelli, daí a gente encerra. O pastor André, ele levantou a mão depois que encerrou a inscrição. André, você fica para o final. Fica para a próxima rodada.
Bom dia, pastor Erni, bom dia também, colegas. Bom dia, Francis. Privilégio estar com vocês aqui, especialmente ouvi-lo também. Não foi meu professor no seminário, mas a gente acompanha os trabalhos aí também, especialmente pelo Facebook, as lives que tem feito. Agradeço muito por isso. E a respeito do que tens falado aqui, me fez lembrar muito o próprio movimento da Reforma, né? Quando tem um título de um livro chamado The People's Book, ou O Livro do Povo, né? Com a proposta de dizer que, na verdade, a Reforma, a gente tem a ideia de que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? O que não é bem verdade, né? As pessoas até tinham acesso, depende de alguns lugares, obviamente eram proibidos, mas, de certo modo geral, a Bíblia estava disponível, mas era um livro distante do povo, né? Uma vez que especialmente as traduções começam a falar mais a linguagem das pessoas, as pessoas começam a tomar mais para si essa linguagem e ter, de fato, uma coisa muito do seu coração, né? A própria tradução de Lutero é um exemplo disto, né? Olhando para o tema de hoje, especialmente as Bíblias de estudo, me parece que hoje, de novo, as Bíblias de estudos fazem esse movimento de trazer o estudo sério da Bíblia para a mão das pessoas, do povo simples. Porque, de certa maneira, a academia meio que separou isso, né? Você tem, até citaste no início ali, grandes autores que fizeram livros realmente colossais, mas que você só vai encarar se você for, de fato, estudar a fundo e viver, talvez, disso, né? Então, isso trouxe uma certa dificuldade de as pessoas debaterem teologicamente de modo mais adequado, né? E as Bíblias de estudo trazem isso de novo para as pessoas. Agora, as pessoas que têm uma Bíblia de estudo podem, de repente, saber questões muito básicas e pontuais sobre o texto bíblico e podem, de repente, de novo, trazer a Bíblia para o seu estudo, para o seu debate dentro da igreja, enfim, para os estudos bíblicos. Então, eu vejo as Bíblias de estudo muito parecido com esse movimento da Reforma, em trazer de novo a Bíblia para a mão das pessoas, para que elas falem sobre isso. Acho que isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Lhe agradeço por isso. Obrigado, Francis. Quem mais? Pastor Tardelli, e daí depois, quando retornar a palavra aos participantes, o primeiro a falar depois é o pastor André. Tá? Bom dia, colegas. Bom dia, professor Erni. Rapidinho, eu até estou saindo do tema aqui e até me envergonho por isso, é que o senhor tocou num assunto, brevemente ali, quando o senhor fala de atualização da mensagem, da palavra, e o senhor abordou a questão do culto, que as pessoas podem se assustar quando não entendem nada da nossa liturgia, que há um movimento, professor Erni, que nós exportamos aí da igreja americana, de aversão a essa atualização, né? Ao movimento ultra radical litúrgico na nossa igreja, se instalando na nossa igreja cada vez mais. E a gente que está no campo está tendo dificuldade com esse movimento, especialmente com jovens que saem do seminário. A gente já debateu isso em outros grupos e tal, não é o assunto do senhor hoje, mas é que a gente respeita tanto sua opinião, sua estrada, que eu não podia me deixar aqui de pedir, assim, se em algum momento o senhor puder comentar um pouquinho mais sobre isso. Tá legal. Deixa eu comentar. Tem um antropólogo francês que já escreveu isso há uns 50 anos. Ele disse o seguinte, ele não era cristão, então fica bem tranquilo o que ele falou. Ele disse, imagina que você é convidado para ir numa reunião de índios antropófagos no meio da selva, né? Você chega, nesses casos, normalmente você não é convidado, você é intimado, né? Os caras te levam ali e você está lá no meio deles, né? Então, você até sabe a língua deles, entende o que eles estão falando, mas não sabe muito mais do que isso sobre eles. E eles dizem, pode falar aí para nós, o que você vai falar? Você sabe que se você falar um negócio, eles têm uns costumes esquisitos, por exemplo, de cozinhar os oradores que eles não gostam, né? E depois servir na hora do almoço. Né? Como é que você faz? Né? E você fica cheio de medo, você não sabe como se comportar ali naquele meio de índios antropófagos. E esse antropólogo disse que, em muitas situações, especialmente nas igrejas, você passa por isso. Né? Quer dizer, você vai, por exemplo, numa igreja católica, quem não tem hábito de ir na igreja católica, e eles têm lá o ambiente já é meio diferente do que a gente está acostumado em qualquer outro
lugar, tem cheio de vitrô, cheio de estátua, vela para um lado, mais vela num lado que no outro lado, né? Aí o cara não sabe bem que hora que levanta, que hora que ele senta, se ele levanta, fica de pé e tal, né? Então, eu acho que muita gente sente isso na igreja. Quanto mais estranho é o ambiente, né, mais ele causa uma impressão sobre as pessoas, né? Como eu sou luterano e eu tenho muito contato com gente que pergunta, que igreja é? Eu sou luterano, né? Eu digo, a nossa igreja tem algumas características assim bem especiais, eu disse, né? As outras igrejas evangélicas, todas, na hora de louvar a Deus, levantam, nós sentamos, né? Não é assim? Todo mundo levanta e, né, nós sentamos. Então, a hora de cantar, a gente senta, né? Os outros levantam. Então, já é uma diferença, assim, notória, né? Que a gente, para sentar, fica quietinho. Para cantar, louvar a Deus, a gente senta num cantinho e louva a Deus. Eu não estou dizendo que está errado nem certo. E não está nem errado nem certo. É o nosso costume. Eu disse outra coisa, nós já fazíamos distanciamento social antes da pandemia, porque pouca igreja eu vejo com superlotação, né? A gente já era cuidadoso com a saúde do pessoal, né? Quer dizer, tem espaço entre as pessoas, né? Ninguém, é um costume nosso, né? Já ter esse cuidado, né? Antes da pandemia a gente já cuidava. Então, eu brinco com essas coisas, né? Os caras, pô, então é luterano? Digo, claro, eu gosto da minha igreja, a gente cuida da saúde das pessoas, a gente tem seu jeitão. Mas aí todos reconhecem essa coisa da palavra, a gente valoriza muito a palavra. Então, eu estou dizendo que para o nosso tempo, quer dizer isso, Tardelli, aí, respondendo um pouco, eu acho que às vezes a gente é meio pesado, né? E achar que você tem que usar aquela roupa. Aquela roupa, eu sou litúrgico, eu tenho tudo isso, né? Até eu não estava atualizado nessas modas litúrgicas, minha mulher foi na Concórdia e comprou um traje novo para mim, que o meu já era lá da moda de 74, por aí, né? Então, já comprou tudo novinho, está bonitinho. Né? Mas o caso é o seguinte, eu brinco com isso, mas essas roupas que o pessoal tanto valoriza, às vezes, elas, no tempo de Jesus, iam causar um estardalhaço, né, no meio das multidões. Imagina o cara de colarinho litúrgico distribuindo pães e peixinhos da multiplicação, né? Quer dizer, eu sou ministro da palavra, né? Com uma estola, né? E tal. Eu apenas quero localizar isso no tempo, não estou desvalorizando. Eu ressaltei muito, eu sou litúrgico, eu gosto do culto litúrgico, eu me sinto bem dentro desse culto litúrgico, mas eu acho que, como já dizia o João 23, na década de 60, lá quando fez o Vaticano II, precisamos de um adornamento, né? Precisamos de uma atualização, né? Quer dizer, você não pode, né? Como eu também gosto muito de churrasco, né? Mas se me der churrasco todos os dias, é um exagero, né? Uma vez por semana, duas, tá bom, né? E mostra como eu gosto, né? Mas tem feijão com arroz, não precisa ser churrasco, tem também lugar. Então, na igreja, a gente tem que ter essas coisas, essa diversidade. E as pessoas devem sentir que elas estão no lugar de hoje em dia, né? A gente, às vezes, se restringe e a gente descobre uma coisa bonita, né? E acha que aquele é tudo que existe. Tem mais coisas bonitas aí, tem coisas bonitas que a gente nunca descobre. Então, ter esse refrescar É isso, Tardelli, eu queria dizer em comentário. Vamos adiante, então. Agora vamos entrar para o que é o ponto. Deixa eu ver se agora eu consigo de novo. Eu tenho que entrar por aqui, eu acho. Aí eu entro aqui, vamos compartilhar a tela. Vai aparecer. E aí eu tenho que botar essa tela aqui, ó. Apareceu? Estamos dentro, né? Sim, tudo ok. Eu não estou ouvindo ninguém. Me responda alguém. Como eu Sim, professor, está transmitindo, tá ok. Alô? Ouviu, professor? Tá ok. Tá ok. Então tá bom. Então vamos adiante. Preparando um sermão com Bíblias e estudo, um passo a passo, tá? Então vamos lá. O que é um primeiro passo para preparar o sermão? Sempre é uma oração, né?
Quando eu digo que é oração, o simples fato de eu dizer que a gente deve começar com uma oração já me põe no meu lugar, né? Eu não sou Deus, eu sou o cara que peço as coisas para Deus, eu sou um servo de Deus, a oração já me põe no meu lugar. Eu não sou nada, Deus é tudo. Às vezes a gente se esquece, né, disso, né? É Deus, não sou eu, é Deus. Então vamos lá. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos pessoas humildes, a quem foi dado um privilégio de poder pregar, né? Poder pregar. Mas Deus que é realmente importante. Agora, a segunda questão da oração é o que nós queremos fazer com esse sermão no estudo bíblico. Isso é muito importante. Às vezes eu digo, eu tenho que pregar todos os domingos, eu não sei o que eu vou pregar. Bom, se eu não sei sobre o que eu vou pregar, provavelmente eu não sei o que eu quero para a igreja, né? Então, por exemplo, se eu quero, com as minhas pregações, edificar a igreja, então eu vou olhar o texto e vou ver o que eu vou edificar a igreja com esse texto, né? Então, o que eu quero fazer, né? Eu não vou preencher um espaço que eu sou obrigado a preencher toda semana. Esse estudo bíblico não é para preencher uma hora, né? É para trazer alguma coisa que mude aquelas pessoas a partir do texto bíblico. Isso é muito importante. Eu tenho um objetivo, eu sei o que eu quero, eu tenho um foco, né? Aí, depois, o próximo ponto, nós somos servos, né? Atitude de servo. Eu não sou o general, eu não sou o oficial, né? Às vezes a gente esquece, a palavra servo na Bíblia é ministro. Servo é o que serva, ministro é o que ministra, é o diácono, né? Realmente é isso, eu sou servo, eu estou servindo a comida, eu estou servindo a palavra. Eu não sou o senhor da palavra, eu não sou o cara que entende e vai falar as coisas. Eu sou um servo, porque o cara que entende é Deus. Vejam como a oração é importante. Eu estou servindo a Deus, estou servindo as pessoas. Elas que são os meus chefes, digamos assim. Então, essa posição de servo é muito importante. Eu vejo muitas vezes aqui, onde eu estou na sociedade bíblica, os caras, aí, chefe, eu digo, chefe é você, trabalho para a palavra de Deus chegar para os outros, eu sou servo dessa causa, eu tenho essa responsabilidade, é um privilégio, mas eu não sou chefe, eu sou servo, eu estou servindo a Deus. E essa palavra se aplica, antes de tudo, a nós mesmos. Esse é o ponto-chave. O primeiro ouvinte da pregação sou eu mesmo. Eu não vou pregar para a minha igreja, eu prego para mim mesmo. O primeiro efeito daquela palavra é para mim. Se não serve para mim, provavelmente não serve para os outros. Eu tenho que primeiro passar por mim aquela pregação. Então, se aponta os pecados, a palavra de Deus, ela aponta os meus pecados, antes de apontar para os pecados da igreja. Aponta os meus pecados. E aí eu preciso da graça, e eu tenho a graça no Evangelho, então esse Evangelho eu confio nele. E quando eu passo isso para a igreja, é a mesma experiência. Digo, olha aqui como é a nossa vida, e aqui está Cristo, que traz a solução. Então, vejam quanta coisa importante. Sempre comecem com essa oração e essa postura de oração. Esse é o primeiro passo na preparação. O outro é leia e compreenda o texto. A gente é muito rápido em querer saber o que eu vou pregar. Tenta entender o texto antes de mais nada. O que esse texto diz? E aqui está uma das coisas, a nossa maneira de pregar sobre uma perícope. Cada perícope, a gente acredita que tem uma razão de ser. Tem uma mensagem que só se encontra ali. Senão, não precisava Deus ter posto ela na Bíblia. Então, para que existe essa perícope? Qual é a mensagem que só nesse texto aparece? Como é que esse texto... mas essa mensagem aparece em tanto outro lugar. Tudo bem, mas o que esse texto tem de especial? Então, eu tento ver a riqueza daquele texto. Como é que eu consigo descobrir isso? Leia diferentes traduções. As de Almeida, Brasileira, MTLH, NAA e assim por diante. Hoje, se vocês abrirem o site da SBB,
biblia.sbb.org.br e leia a Bíblia, você pode, na tela do computador, colocar lado a lado diferentes traduções da SBB. Você pode pôr a tradução brasileira, a Nova Almeida atualizada e a NTLH. Um do lado do outro, ela vai ficar parelhinho na tela. É uma coisa que pouca gente sabe, né? Ali dá para fazer na tela do computador e não precisa ser nenhum programador de computador. É só abrir ali, já vai se formando aquela uma do lado da outra. Então, quando eu olho as diferentes traduções, eu começo a entender os diferentes desafios que o tradutor teve. E uma das coisas que a gente deve aprender é que esse negócio de tradução da Bíblia é muito complicado. Eu acho que todo mundo devia estudar grego e hebraico para aprender que é complicado e ser mais humilde, né? Às vezes a gente acha que sabe grego, sabe hebraico, sabe nada. Os especialistas, eu tenho o privilégio de conhecer grandes especialistas de tradução no mundo inteiro e aqui no Brasil. Eu digo, mas eu não sei nada perto deles. Os caras sabem muito. Então, quando uma tradução é feita, né, e que é colocada a público, as boas traduções, não o cara faz uma tradução comercial aí para vender, né, e tal, que você não sabe nem quem trabalha naquela organização, né? Aqui você tem boas traduções, gente que estudou e sabe os meandros. Você vê as diferenças. As diferenças mostram as dificuldades de tradução, né? E aí eu já começo num caderninho, numa folha do lado, né, anotar as dúvidas ou os achados. Anotem, a gente esquece as coisas. Anotem que faz bem anotar. Bom, uma outra coisa, o texto sempre está dentro de um contexto, né? Então, quando você vai ler, seja lá o Evangelho, seja lá a leitura do Antigo Testamento, seja lá o que for, né? Dá uma lida na introdução, né, daquele livro. A Bíblia de Estudo nos favorece que é rápido, você vai lembrar das aulas que você teve, você tem curso de teologia, né? Gênesis, o termo grego, de onde vem Gênesis em português, é a maneira como a Septuaginta nomeia o primeiro livro da Bíblia, significa origem ou princípio, né? O que corresponde, de um modo geral, ao conteúdo do livro. Esse Gênesis, por exemplo, é muito interessante, é o Bereshit, né? No princípio, né? Que é hebraico, a gente, no princípio, a NTLH põe no começo, né? No começo, mas princípio não é começo, né? O princípio ativo de um remédio não é o começo do remédio, né? É a base do remédio. Quer dizer, a base de tudo é o Gênesis de tudo. Olha quanta coisa eu começo a entender a partir disso, vou me aprofundando. Então, eu leio a introdução, leio o esboço do livro, né? Eu sei em que sessão, com quem ele estava falando, qual era o assunto que estava sendo tratado. Eu vou começar a errar menos na minha compreensão do texto. Observe o contexto daquela perícope que você vai usando. Em que seção do livro está o texto, quem está falando, para quem está falando, né? Por exemplo, lá nos Evangelhos, Jesus estava falando, preparei um estudo homilético, acho que foi para a Igreja Luterana, né? Para a revista, para frente, e naquele texto ali, Jesus estava falando para os judeus que creram nele. Interessante. Por que diz lá que creram nele? Para quem ele estava falando ali? Antes ele estava falando para um monte de judeu, agora só para os que creram nele, né? O autor chama atenção, né? Então, por que ele chama atenção nisso? O que ele estava dizendo para os crentes ali, né? Qual o assunto, o tema que estava sendo falado?
Qual é o assunto? Qual é o tema? Não fica naquele versículo. Olha a perícope toda. Qual é o assunto dessa perícope? Qual é o tema? Qual a intenção do autor a escrever esse texto? Porque o autor que escreveu, ele tinha uma ideia também. Por que ele botou esse texto ali? Para o leitor ler. Se eu entendi isso aqui, o contexto, o que o cara queria, eu já comecei a compreender bem o texto. Esses passos aqui são muito importantes. Eu tento entender aquele texto. Essas perguntinhas que eu coloquei aqui, normalmente o autor da Bíblia de Estudo também fez para ele próprio, e tenta explicar o que aquele texto dizia. Então, aqui está, descubra a intenção do autor, o que ele queria alcançar. Quando eu descubro que o autor do livro queria alcançar, eu já posso ter uma ideia do que eu posso querer alcançar pregando sobre esse texto com o meu ouvinte. Divide o sermão entre 3 objetivos: conhecimento, atitude e habilidade. Quem é da área de ensino, ele sabe que essas 3 divisões você faz para qualquer plano de curso, para qualquer palestra conhecida. O que eu quero alcançar na área dos conhecimentos? O que a pessoa deve saber depois dessa pregação? Qual é a atitude que eu quero despertar? Qual é a habilidade que eu quero desenvolver? Atitude é na área dos sentimentos, dos sentimentos, qual a habilidade? Isso aqui, em cursos de RH, por exemplo, em MBA e outros cursos aqui para recursos humanos dentro de organizações corporativas, eles mudam habilidades, põem antes atitude, eles botaram que isso aqui é o CHA, C-H-A, conhecimento, habilidade, atitude. Sempre esse esqueminha básico de comunicação, os grandes comunicadores usam, o que o cara precisa saber? Então, é conhecimento, o que eu quero alcançar com isso? E qual é a habilidade? Escutem os noticiosos, aliás, é uma coisa bem interessante, os noticiosos, vocês vão descobrir que o noticioso não é só simplesmente para trazer o conhecimento da notícia. Eu, ultimamente, comecei a escutar muita notícia que eu ficava com raiva. Pô, que negócio é esse? Por que isso está acontecendo? E aí eu vi que o repórter, ou o editorial, queria que eu tivesse uma atitude de raiva em relação a alguma coisa. Então, mudou minha atitude, eu fiquei contrariado com aquilo. Os programas de domingo à noite, tanto faz, tem Record, tem Rede Globo, e tanto faz que corrente de pensamento eles seguem, eles às vezes fazem reportagem, dizem, mas essa corrupção, ou essa violência, essa não sei o quê, e eles trabalham a atitude do ouvinte ali dentro, E a habilidade é quando o cara quer desenvolver, eu quero que o cara aprenda a orar, eu quero que ele aprenda a louvar a Deus, eu quero que ele aprenda a estudar a Bíblia. Por exemplo, nessa minha palestra de hoje, eu tenho muito na área de conhecimento, muito na área de habilidade, mas também quero na atitude. Eu quero que vocês tenham atitude de gosto, de alegria, de gratidão por poder trabalhar na pregação da palavra. Entenderam bem o que aí é o objetivo, De forma resumida, alguns autores colocam que isso é fé e vida. Eles deixam conhecimento totalmente em segundo plano. Fé seria atitude, vida seria habilidade. Então, a intenção do autor, qual é a intenção do autor bíblico quando ele quer? Depois, o que a Bíblia quer fazer comigo, eu quero, na minha pregação, fazer com o meu ouvinte. Então, essa é uma ponte importante na homilética. O que ele queria combater? Quais são os problemas que ele estava tentando mostrar? Qual é o pecado? Qual é a coisa errada? O que tinha que mudar? O que ele quer mudar? Então, o que ele quer combater lá no texto bíblico? Ele está falando do quê? E como ele ajuda a superar os problemas. Então, aqui nós temos lei e aqui nós temos evangelho. Combater, o que eu vou combater? Isso é a lei, eu mostro as consequências daquilo, como aquilo é uma desgraça para o ser humano, e aí eu mostro como superar, através do Evangelho, que é sempre cristocêntrico. Aliás, isso aqui faz com que a dinâmica da pregação seja cristocêntrica. Aqui entra a necessidade de falar sobre Cristo. Então, se eu olhei o meu texto, eu tenho tudo isso,
é bom olhar os textos paralelos, né? Aqueles que menciona ali, olha aquele versículo lá, olha aquele, aquilo ajuda a entender melhor o texto. Estou fazendo uma boa exegese do texto, estou tentando ser bem textual na minha pregação. Então, aqui é a parte de estudo do texto propriamente dita, a parte anterior. Agora nós vamos para reflita como isso é verificado. Mutou o seu microfone aí, pastor Ernie. Ufa, achei que era só eu que tinha tido problema. Professor Eni, seu microfone está mudo, tá? Ouviu que o teu microfone está mudo? Ficou Apareceu mudo, de gente. novo? Agora voltou? Agora voltou. Eu não sei, eu estava mexendo aqui, tentando, não sei se vocês enxergam o meu mouse na apresentação, eu estava tentando mostrar algumas coisas com o mouse, eu acho que sem querer bati aqui no mudo, perdão. Vamos voltar então lá. Eu estava ali na ponte, é isso? Tá? Isso mesmo, tá bom. Vamos lá. Voltou a ponte? Sim, sim. Então tá. Então veja, agora conexões com a atualidade, né? Como é que esse texto se conecta com a atualidade? Aí é importante dizer que a conexão, às vezes, não é tão direta assim, né? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas que ilustra muito bem essas conexões com a atualidade. Lá na década de 60, 50, 60, os grandes teólogos, né, quando tiravam uma foto para ser publicada, faziam a pose, muitos deles com um charuto na mão. Alguém já viu uma foto dessa? Acho que já, né? Com um charutão na mão, né? Ou um cachimbo, segurava um cachimbo, e aquilo era charmoso, né? O cara, o teólogo lá, ele fuma seu cachimbo, né? Pita um charutão daquele tamanho. Ninguém associava isso com pecado, né? Hoje, se eu vou aqui na Sociedade Bíblica fumar um cigarro, eu não fumo mais, mas se eu fosse aqui fumar um cigarro, eu estaria com os dias contados aqui dentro, né? E não porque as igrejas, porque a sociedade não aceita que alguém fume dentro de um ambiente fechado. Então, e muitas igrejas associam isso a um pecado. Então, vejam como a atualidade muda de tempos em tempos. Eu estou tomando uma coisa que não era visto como pecado e é visto como pecado, né? A mesma coisa ao uso, não o abuso da bebida alcoólica e uma série de outras coisas, certas vestimentas, que nós já falamos antes, até vestimentas litúrgicas, comidas e assim por diante. Como é que se conecta a Bíblia com a realidade de hoje, né? Então, eu lembro do meu orientador de doutorado, ele disse, se você perguntar o que a Bíblia diz sobre o uso de entorpecentes, de drogas, né, a resposta é nada. A Bíblia não fala sobre esse assunto. Não tem cocaína na Bíblia, não tem maconha na Bíblia, não tem tráfico de drogas na Bíblia. Agora, claro, você tem que fazer as conexões com a atualidade e aí atualizar esse texto bíblico. Essa é a grande dificuldade. Como é que eu faço as conexões? Porque a Bíblia é um texto de mais de 2000 anos atrás, no mínimo, né? E agora, como é que eu conecto isso com a atualidade? O que eu falo para o dia de hoje?
Então, esse é o desafio do pregador. E aí as ilustrações começam a ficar importantes, né? Que eu começo... O ser humano aprende muito não é só pensamento dedutivo ou indutivo, ele aprende muito por analogia. Eu dou um exemplo, né? Eu lembro que, há uns anos atrás, até olhei umas novelas da Globo, e eu comecei a parar de olhar porque eu me irritava, que em cada novela tinha um homossexual, né? Eu disse, mas para que tanto homossexual? Cada novela tem um homossexual, né? Esses dias eu fui olhar como é que estavam as novelas hoje, eu descobri que hoje tem um hétero em cada novela. Cada novela da Globo, mais ou menos a proporção inverteu, né? Então, quer dizer, o cara hétero, que é o cara meio engraçado, meio fora de... Né? Hoje já é todo aceito. Agora, como é que houve essa mudança dentro da nossa sociedade? É que eles contavam histórias bonitas, que o pessoal gostava de ver, todo dia ele olhava. Ah, mas isso é só uma historinha. Isso é o ensino por analogia. A ilustração, ela ensina por analogia. Você começa a fazer analogias daquela realidade do tempo da Bíblia para o nosso tempo hoje. Então, essa é a aplicação, essa é a ponte do sermão que precisa ser feita, né? Uma vez que eu aprendi o que esse texto diz para a realidade de hoje, como é que eu faço essas pontes, essas analogias, que ilustrações eu tenho, como é que eu posso transmitir, aí eu organizo o material que eu quero falar para o meu ouvinte. Aí você pode inventar o que você quiser, mas você vai sempre ter um tema e vai ter algumas partes que você quer falar. Você pode fazer isso com PowerPoint, você vai ter um tema e algumas partes. Pode ser uma parte, não existe. Tem que ser 2 partes, 3 partes, 4 partes, 10 partes, mas você vai ter um tema e algumas partes. Então, organiza o material para o ouvinte. Qual é o tema? Mais ou menos pergunta qual é o tema do texto. Esse texto fala sobre o quê? Ele fala sobre amor, mas o que o texto diz sobre o amor? O amor é alguma coisa, então ele diz isso sobre o tema. Estabelece esse tema daquele texto. O que esse texto diz? Qual é o tema? Aí aplica para hoje. Qual é o tema para hoje? Como é que eu falo hoje? Como é que eu quero dizer isso para hoje? Eu tenho que comunicar isso para hoje. E o tema, ele vem sempre seguido por uma pergunta diretriz. Qual é a pergunta diretriz? A pergunta diretriz é a pergunta: o que o texto diz sobre esse assunto? O que é isso? E aí ele diz isso, em as partes. Essa pergunta diretriz na pregação, ela é chave em relação ao tema, né? Por exemplo, tem temas que não me provocam pergunta nenhuma, né? Aí eu não sei fazer nada com as partes, né? Por exemplo, organize o material para o ouvinte. Se esse é o tema que eu quero falar, organizar o material para o ouvinte. Tá bom, então, vamos organizar o material para o ouvinte. Qual é a pergunta diretriz? Tem alguma coisa? Como é que organiza? Pode ser? Como é que organiza o material? Então, é como? Organiza o material assim, assim, assim. Perceberam como o tema deve provocar? Aqui é ruim de provocar, né? Se eu ponho, em vez de organizar, tiro essa aqui fora, tem o material para o ouvinte, o material para o ouvinte. O cara não consegue perguntar nada, né? Então, não tem diálogo com o ouvinte. O meu ouvinte não sabe o que me perguntar. Então, sempre assim, faça um tema e o que o tema pergunta? Isso vai ser respondido nas partes. Aqui está a dinâmica do diálogo, né, da comunicação, né? Às vezes até o grande comunicador faz a pergunta: e o que eu vou dizer agora? E aí o cara diz: o que você vai dizer? Eu vou te dizer isso. E aí ele fala sobre isso, né? E aí ele faz uma outra perguntinha. Essa é a pergunta diretriz. Ele já faz o tema em forma de pergunta. E a pergunta está lá. E eu quero saber o que ele quer dizer. Aí o cara me responde. E ele está dialogando comigo, mesmo falando sozinho. Tá? Então, isso é organizar o material. Como é que eu vou levar
o material para o meu ouvinte. E, no final, o que o ouvinte levará da mensagem? Ele vai levar o tema e as partes. Ele vai levar o tema e as partes. Ele vai lembrar no dia seguinte o que o pastor falou. O pastor falou sobre isso. E o que ele disse sobre isso? A pergunta diretriz. E aí ele vai dizer, ele disse, eu me lembro disso e disso. Então, são as partes que ele vai lembrar. A partir disso, ele pode reconstruir na memória a pregação. Mas aqui, esse é o esboço, esse é o esqueleto do sermão que a pessoa precisa apresentar. Eu reviso o trabalho e termine novamente com oração. Vamos fazer antes de entrar no exercício, vamos fazer uma pequena pausa. Deixa eu olhar aqui, para a gente dar uma conversada com vocês. Voltamos aí? Vamos ver se eu estou aplicando aquilo que eu estou dizendo que é bom fazer na pregação. Tá? Alguém pergunta sobre esse nosso, como é que chama o nome bonito? Webinar de hoje, né? Tá bom. Vocês tinham um webinar, aí o cara, sim, eu participei de um webinar, gastei um tempão com aquilo. Sobre o que era o webinar? Qual é a resposta? Qual é o tema do webinar de hoje? Como preparar sermão utilizando a Bíblia de Estudo. Muito bem. Então, esse é o tema, né? Esse é o tema. Você vai lembrar, como preparar o sermão. O que ele falou sobre isso? São as partes. Pergunta diretriz. Quais são as duas partes que eu falei? Primeira grande parte que nós gastamos antes de começar a fazer pergunta. Tá ruim, hein? Apresentou as Bíblias de Estudo, origem das Bíblias de Estudo, propósito das Bíblias de Estudo. O que são as Bíblias de Estudo. E a segunda parte, como fazer um sermão com as Bíblias de Estudo. Estão vendo? Tem duas partes. Na primeira, tem um tema e tem duas partes. Né? Como apresentar, como? Pega e estude a Bíblia, entenda o que é uma Bíblia de Estudo, e aí você prepara o sermão. Então, isso é o tema e as partes. Está vendo? Qualquer coisa. O webinar era como um sermão, tinha um tema e duas partes. Ele vai ter uma terceira parte, que é o exercício prático agora. Mas sempre é assim. Qualquer coisa que você organiza, um webinar, um PowerPoint para a igreja, você não pode achar que, não, é uma sequência de ideias. Né? Então, o que o pastor falou no domingo? Ele falou sobre uma sequência de ideias. Maravilhoso, consolador, né? Todo domingo, meu pastor me passa uma sequência de ideias. Eu saio de lá confortado. Aí o cara diz, mas uma sequência de ideias sobre o quê? Eu não lembro, mas foi uma boa sequência de ideias. Esse é o ponto da pregação. Eu falo sobre esse texto, e aí eu pego esse texto, tem um tema, e o tema tem as partes. Agora, essa sequência de ideias vai ter, quando eu sei o texto, o tema e as partes, ele vai estar presente. Por isso que a gente faz esse exercício de organizar o material. Ok, vamos então para a última parte aqui, vamos lá. Acho que era aqui. Estamos compartilhando, agora vamos para o exercício. Aí o exercício. Então, isso é uma sugestão de exercício. Se eu quiser pregar sobre João 6, né, pega o texto bíblico, né, e coloca lado a lado. Se você não tem bom acesso à internet, ou coisa assim, você pode pegar duas traduções. Todos nós temos mais de uma tradução da Bíblia aqui. Né? Leia a introdução do livro, leia a introdução do livro. O que João diz? Olha aqui,
no caso era João, autor e título, quem é autor, data e lugar da escrita, o tema do livro, propósito, ocasião, olha aqui o propósito, qual é o objetivo de João ao escrever esse evangelho, quais são os assuntos principais do evangelho, a cronologia, onde é que ele está e tal. Isso eu aprendo do livro. Aí, o esboço do livro aqui, ó, resumo, história e salvação, aqui está o esboço do livro. João 6, eu vou achar lá dentro do esboço, onde é que está João 6, eu vejo como é que ele chegou rapidamente, através do livro, naquele lugar. E aí eu tenho mais ou menos o que havia. Aí eu vou lá no João 6, né, e começo a estudar, né, o 6, versículo tal, e aí eu faço estudo desses comentários, tentando entender o texto. E aí eu terminei o primeiro passo, que aprendemos com o texto. O que esse texto ensina? Aqui eu devo ter compreendido o texto. Notem, como eu estou falando com vocês, que têm acesso ao original, não deixem de olhar. E aí eu recomendo para vocês que olhem a Bíblia interlinear, o Novo Testamento e o Antigo Testamento interlinear. A gente vai, com o tempo, esquecendo. Dizem que uma língua é como andar de bicicleta, né? Não é que você esquece, mas que você voltar a ela depois de um tempo é muito complicado. Então, esse é o ponto. Você precisa de auxílio e o interlinear ajuda, né? Aqui, como organizar o material? Pensamento central do texto leva ao objetivo da pregação. Dinâmica, lei e evangelho. Tema da pregação. Pergunta diretriz, dividindo em 2 ou 3 partes, expandindo o esboço. Dentro do esboço, as ideias que eu anotei, eu vou começar a colocar onde é que cabe isso, onde é que cabe aquilo, o que eu apresento primeiro. Aí eu tenho como trabalhar. Eu gosto muito de preparar palestras com PowerPoint. Normalmente, os primeiros quadros do PowerPoint, eu boto todas as ideias que me vêm à cabeça, eu ponho lá. Depois que eu estruturo, eu começo a colocar, puxo de lá e ponho aqui, puxo de lá, ponho ali. E aí eu vou ajeitando aquilo. O PowerPoint ajuda muito a preparar as partes, né? E aí venho preparando-se para pregar. Como o texto se aplica à minha vida? Sou o primeiro ouvinte da pregação. É interessante isso, né? Isso mexe comigo, né? O que eu estou dizendo? Eu acho que é assim mesmo. Por exemplo, se eu vou falar sobre adultério, né? Mas eu sou adúltero, né? Não, nunca tive relação sexual com outra mulher. Tudo bem, mas é isso que é adultério? Então, o sermão é só para os caras que já tiveram relações sexuais fora do casamento? Ou o adultério é além disso? Será que eu também não sou o cara que gosta de olhar de vez em quando um filmezinho proibido para ver como é que é a coisa, né? Eu acho que todo mundo já olhou algum filme desses, né? Depois que eu tive meus filhos, eu disse, se fosse minha filha, aquela atriz, como eu ia ficar envergonhado disso? E eu estou olhando da filha do outro, e eu estou achando que isso eu posso fazer. Olha, aquilo, eu fiquei com vergonha do que eu estava fazendo. Veja como o texto começa a se aplicar a mim. E aí eu digo, puxa, como é que eu vou? Não preciso fazer uma confissão de fé, de pecados diante dos outros, as minhas fraquezas, mas eu vou ter o sentimento, o feeling de que aquela palavra... Agora, qual é a solução? A solução é eu massacrar, para dizer, gente, quando isso pega na gente, olhem para Jesus, né? Peçam perdão, corrijam a vossa vida. O seu amor cobre multidão de pecados, e ele dá força para eu vencer isso. O problema está em mim, a minha carne é fraca. Então, como é que eu venço isso? E aí eu vou ter empatia com o meu ouvinte. Ele se aplica também da mesma forma à vida dos ouvintes, né? Então, esse exercício, como é que se aplica a mim aquele texto? Para eu não ser simplesmente um cara que fica aí tocando a lei em cima dos outros, marreteando em cima dos outros, com tanta força que se pegasse em mim, eu era o primeiro a morrer, né?
Eu acho que o pecado tem que mostrar que ele mata mesmo, mas nós somos pregadores do Evangelho. Aí vem o Evangelho que mostra a solução. E o nosso mundo precisa desse Evangelho. Às vezes a pessoa já vem com a lei até massacrando ele, por isso que ele procura a igreja. E eu preciso levar esse ouvinte que a lei faz o efeito, o Evangelho, que ele só vai encontrar na pregação. E aí eu olho como esse assunto está presente na liturgia, nos hinos, nas orações, e eu completo, né, essa pregação litúrgica que eu tenho no exercício, né, da minha pregação. Então, vamos interromper aqui e vamos lá. Agora nós temos tempo para conversar. Deixa eu ver. Voltamos todos à telinha, tá certo? Então, vamos lá. Agora é para a segunda parte. Até já tem um cara inscrito. A mesma pergunta. O que chamou a atenção para você nessa segunda parte da preparação da pregação? O que chamou a atenção? Vamos lá. Vamos lá para Amapá, Macapá, com o pastor André Plummer. Cadê o André? Bom dia, tudo bom? Professor, eu tenho uma pergunta, não sei se... Acho que cabe, porque eu tenho essa dificuldade, às vezes, quando eu vou utilizar a NTNH ou qualquer outro amigo de estudo. E a minha pergunta é, se tem uma lógica, né, na elaboração dos comentários dos versículos, porque tem alguns textos que os versículos são todos eles comentados na sequência, um exemplo, né? E tem outros que tem alguns textos mais complexos, mas a gente percebe essa lacuna, né, nos comentários. E aí eu já tive, digamos assim, peguei Bíblias editadas pela Sociedade Bíblica, aí eu pego que nem a Bíblia Nova de Jerusalém, né, aliás, Bíblia de Jerusalém, e parece que a coisa é meio combinada, assim, digamos, em termos de comentários, né? Não muda. Aqueles versículos que eu não acho nas edições da SBB, eu não acho nas outras edições. E a pergunta não sei como é que é coordenado, se é digamos, o tradutor que conduz a tradução, que toma as decisões, ou se tem uma equipe editorial que acaba escolhendo os versículos a serem comentados. Como é que funciona? Se você pode comentar alguma coisa nesse sentido. Posso. Olha, normalmente, a questão da organização do material de estudo é uma questão do autor ou dos autores, né, do comitê editorial, que faz isso. Claro que o editor, né, o editor tem um papel importante, porque às vezes vem uma Bíblia de estudo e o editor tem lá o que vai entrar, o que não vai entrar. Eu acho que não, ninguém deve sair comprando Bíblia de estudo a rodo para ter bastante Bíblia de estudo na estante. Não resolve nada. Então, como em tudo na vida, o recurso é escasso, então vamos gastar o dinheiro num negócio que vale a pena. Agora, a minha recomendação de Bíblia de estudo, que eu sempre faço, é o seguinte: eu acho que muitos de vocês têm essa Bíblia de estudo Almeida, né? Pode ter outra capa, não olhe a cor da capa, porque isso vai variando. Às vezes a gente quer comprar esse material de novo, não tem mais para venda lá no produtor, e se tiver muito caro, etc. e tal. Mas a Bíblia de estudo Almeida é uma boa Bíblia de estudo. Ela é a Bíblia que eu usei bastante e me ajuda bastante. A outra Bíblia que eu acho que vale a pena ter é essa Bíblia de estudo NTLH, tá? É uma Bíblia de estudo que vale a pena ter. Qual a diferença entre as duas? Não é tanto na parte das introduções, né? A Bíblia de estudo NTLH tem uma característica que ela tem essa notinha azul aqui no meio do texto e tem notas de rodapé aqui embaixo. Essa notinha aqui no meio do texto, ela ajuda muito, porque às vezes ela até te dá ideias da pregação, ela estrutura aquele texto. Então, eu gosto, é uma das que eu mais uso. E desde que saiu essa aqui, a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, essa é a que eu mais gosto hoje de usar. Eu uso as três, né? Mas essa aqui, ela é, sem dúvida, uma das melhores, assim, de conteúdo que já saiu. E ela
praticamente comenta todos os versículos. Então, às vezes, se os outros não tinham, essa aqui tinha. Então, eu acho que se alguém pode comprar só uma, né, eu digo, economiza um pouco mais, essa é mais cara. Só para vocês verem o tamanho de uma e de outra, já dá para entender porque uma é mais cara que a outra. Né? Ela é o dobro, né, de volume, inclusive. Mas a NAA, eu diria... E a segunda, seja lá, se você tem Almeida, a segunda compra a NTLH. Essas duas ajudam. E a de Lutero, né? A de Lutero ajuda? Claro que ajuda. A de Lutero é uma Bíblia de estudo de Lutero, né? Sobre Lutero, sobre o pensamento de Lutero. Então, se você quer estudar a Bíblia com o pensamento de Lutero, aquela vai te ajudar. Mas a Bíblia de estudo de Lutero, ela até tem introduções, tem algumas coisas, mas ela não vai te trazer o que esses aqui te trazem. Ela é vinculada ao pensamento de Lutero. Então, por isso que, quando você vai olhar Bíblias de estudo, eu tenho a Bíblia de estudo da mulher, tá bom, é uma Bíblia que eu gosto muito, né, que tem muitas coisas sobre o universo feminino, mas e ajuda a gente a entender melhor como é que é esse pensamento, como é que mexe com isso. Né? Diz até um senhor, ele disse, eu entendi minha esposa melhor depois que eu li a Bíblia de estudo da mulher. Todo homem devia ler essa Bíblia de estudo, os comentários que a mulherada escreve lá. Então, tá bom, mas é a outra finalidade. Quando eu vou preparar a pregação, eu tenho que ter coisas que me levam à pregação, que me ajudam na pregação, ao estudo bíblico. Então, é isso, eu acho. Né? E, às vezes, não tem a resposta, porque as perguntas que o autor ou os autores tentaram responder não são nossas perguntas. Né? Ele não pensa que todas as coisas que eu estou pensando. Então, aí, de novo, essas minhas perguntas, eu tenho que achar a resposta, às vezes, não está pronto ali. Então, sempre vai ter essa dificuldade, né? que vai ter. Mas, de Bíblias de estudo, eu acho que essas três. Essa nova Almeida atualizada, uma das coisas muito bonitas, por exemplo, eu estou preparando muitos estudos sobre Salmos, né? A estrutura do Salmo, né? Eu li, por exemplo, nesse estudo homilético que eu preparei agora, que eu mandei lá para o pessoal do seminário, o Salmo 46, né, que é a gente logo pensa no Castelo Forte, né, e nas estrofes do Castelo Forte. Né, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Bom, Deus é nosso, esse é um hino também. Quantas estrofes tinha o Salmo 46? Alguém sabe? De sopetão assim? Eu não sabia, né? Duas. Mas como é que você sabe que é duas estrofes? Tem dois estribilhos, no fim da primeira estrofe e no fim da segunda estrofe. Bem assim, né? O estribilho é o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Está no versículo 7 e no versículo 11. É curioso isso. Nunca tinha me chamado a atenção. E eu já ouvi pregações, né, que as estrofes do Castelo Forte estão uma atrás da outra lá dentro. Não é bem assim, né? Está meio floreado esse troço. Né? Floreado é enfeitado, né? Bem enfeitado isso. Aqui tem duas estrofes, a estrutura do texto. Agora, quando eu pego essa estrutura, esse salmo foi escrito lá para o tempo de Lutero? Não. Aquilo foi o comentário de Lutero sobre esse salmo. Agora, quando eu quero o texto, o que o texto diz? E o que o texto diz faz a ponte para hoje, estão vendo? Como aí no dia da reforma eu faço uma pregação de reforma para os dias de hoje. E coisas desse tipo, né? Que entrar no texto. Cada vez que eu prego sobre um texto, o que esse texto é bom para hoje? E não as minhas ideias, né? Não o que eu recebi essa semana lá no WhatsApp, o videozinho legal que me mandaram, que é muito joia, né? Tudo isso também é legal, é bom, é bonito, né? Mas eu, às vezes, perco a oportunidade daquele texto, trazer uma mensagem toda especial. Não sei se eu respondi ou se eu enrolei, mas eu disse alguma coisa sobre a pergunta aí, não foi? Quem mais gostaria de falar um pouquinho o que chamou a atenção? Marcos Weirich, aí, ó, você que está cuidando, Joel, manda ver. Isso, é o Marcos. Bom dia, colegas aí, também pastor Arni, obrigado pelo momento até agora, né?
Pergunta, comentário, assim, né? O senhor falou antes sobre alguém sair do culto e dizer, me senti consolado, né? E daí tu pergunta para ele, o que o pastor falou? Não sei muito bem, mas eu me senti bem, né? Como uma sequência de ideias, eu acho que esse foi o termo que o senhor usou, né? Contrapondo com uma proposta, assim, de elaboração de mensagem que tenha realmente uma diretriz, né? Que a pessoa entenda o que é início, meio e fim, né? Se eu compreendi bem, né? Muitas vezes se usa aquela ilustração da comida, né? Para comparar com a mensagem também da Bíblia, né? Eu não sei o que eu comi ao longo da minha vida inteira, né? Qual foi o almoço da minha idade, quando eu tinha 30 anos, 25 anos, né? Mas eu sei que aquela comida me sustentou, né? Pensando nessa comparação aí que se faz, né? De não saber o que a gente come ao longo da nossa vida, mas mesmo assim a gente está alimentado. Se eu entendo bem, não dá para concordar, então, com isso, quando o senhor comenta que precisa, na verdade, ter algo mais claro, assim, e não se comunica mais nesse sentido, não? Não sei se eu fui claro no comentário, na pergunta, né? Eu te entendi, sim. Dá para usar essa comparação, assim, ou, na verdade, ela é uma comparação que precisa ser deixada de lado, né? Não se poderia usar mais, né? Até que ponto que a gente comunica e não comunica mais, né, nesse sentido, né? Não, eu acho que as duas coisas são verdade, tá? Eu sempre tento comer coisa boa, né? Mas ontem de noite, tá? Eu estou falando de mim agora, ontem de noite eu fui surpreendido. Pelas 6 da tarde, mais ou menos, tocou a campainha e veio um cara entregar 2 bolsas de comida. E a minha mulher atendeu ele e disse, mas eu não encomendei nada, né? Aí ela disse, aí ele disse, não, quem está mandando aqui é uma tal de Suzana, e tem aí o nome de 4, eram as minhas netinhas pelo dia do avô, né? Elas mandaram. E eu posso te dizer tudo que elas me mandaram. Me mandaram pães, me mandaram 2 patês, me mandaram 2 bolos e me mandaram alguns docinhos. Esse de ontem eu lembro tudo, né? Fui surpreendido. Agora, eu também lembro do prato que eu comi no meu casamento, né, que faz 48 anos atrás, o que foi servido no casamento. Eu lembro direitinho aquele prato. Eu lembro o que o meu pastor falou, que era o pastor Leopoldo Raimann, no dia do meu casamento. Eu lembro outros sermões. E eu lembro o sermão desse final de semana lá da minha igreja, que o pastor Elmar nos pregou, né? Algumas coisas que ele falou, eu lembro bem. Então, isso é uma coisa. Agora, o sermão de domingo, eu vou lembrar durante a semana. Essa é a pregação que a pessoa vai levar. Esse ele deve lembrar, né? Alguma coisa. Não posso dar aquela resposta genérica, né? que foi. Como a janta de ontem foi tão surpreendente que eu vou lembrar muito tempo, né? E como vocês também lembram vários sermões que vocês ouviram, ou palestras, ou coisas que vocês lembram, e não esquece até as partes estruturadas, porque a parte ajuda vocês a lembrar. Mas vocês não vão lembrar tudo, né, que foi ao longo da vida. Então, eu acho que essas duas coisas andam paralelas, né? Por isso, a gente estrutura para que a pessoa, pelo menos, tenha uma marca de uma semana. Se me falar o que foi falado há 2 semanas na igreja, eu não vou lembrar, nem há 3 semanas, né? Eu sei mais ou menos o que o pastor está pregando nas perícopes, ele está pegando o texto do Antigo Testamento, e aí eu começo a me lembrar de novo, porque tem uma sequência de instrução. Mas eu não vou lembrar cada pregação e etc. e tal. Não é essa a intenção, né? Mas na semana eu devia lembrar, ao sair da igreja. Façam o teste vocês mesmo, faz esse teste. Você vai no culto distrital, né? E o colega que prega, ele, às vezes, e pode ser qualquer um, pode ser eu mesmo pregando, não é feliz. O que o pastor falou? Poxa vida, eu não consegui me concentrar, a gente diz, né? Mas não me chamou a atenção também, né? É o outro lado da moeda. Ele não me captou a atenção. Então, houve algum problema de comunicação. Então, como a pregação, tudo é comunicação, a Bíblia é comunicação, né? Não esqueça, evangelho é notícia, comunicação é boa notícia, evangelho, né? Então, é notícia. É isso. Tá bom, Marcos?
Seguimos na conversa. Valdir Lopes. Bom dia, pastor Erni, bom dia, colegas. Primeiramente, eu não sei se estão me ouvindo, estão conseguindo me ouvir? Sim, está ótimo. Tá, meu microfone tinha dado um problema antes. Não, eu ia comentar o seguinte, né, primeiramente agradecer, né, pastor Erni, pela sua exposição, porque a gente vive uma era digital e de acesso às publicações que é muito grande, né? O nosso povo hoje tem Bíblia de estudo em casa, muitos têm. E, às vezes, a gente cai na tentação de usar as notas, ou alguma citação, alguma coisa nesse sentido, e é muito sedutor, às vezes, você pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia da Reforma, ela é muito rica em notas, né? Tem várias notas ali colocadas, e você sair citando aquelas notas, né? Então, eu vejo como muito proveitosa a sua explicação aí agora de manhã, porque nos ajuda a estruturar e olhar para as Bíblias de estudo e não somente fazer uma cópia, mas tentar, de alguma maneira, à luz do texto bíblico, digamos assim, formar um cardápio, né, que possa ser levado até quem nos ouve, né. E, hoje em dia, o acesso a essas Bíblias, ele é bastante difundido. Aqui na nossa congregação, por exemplo, muita gente tem Bíblia de estudo. Se a gente for só se valer das notas e copiar coisas, aí a gente vai chover no molhado, né? Mas uma coisa que eu vejo que o senhor destacou na sua fala aí, que eu acho que é muito importante, é que nós temos um tesouro muito grande, que é o acesso às línguas originais, né? Eu acho que isso aí não pode ser perdido. Uso muito a Bíblia Translinear, eu acho que é uma ferramenta, assim, fabulosa, né? Que a gente precisa usar, porque esse é digamos assim, um recurso que a gente tem que escapa muitas vezes de um olhar mais leigo, né? Nos ajuda pelo menos a refletir bastante sobre o texto. Então, acho que esse mapinha que o senhor colocou hoje de manhã, eu gostei muito, quero agradecer pela dica do site ali, confesso que eu não sabia como usar aquelas versões lado a lado, né? E agora acabei descobrindo aí, eu vi que tem que fazer o cadastro no site da SBB, né, para ter acesso a esse recurso, né? Eu antes abria o site, simplesmente copiava o texto bíblico ali, mas queria agradecer porque isso aí vai facilitar e muito a vida para poder olhar as diferentes versões, compará-las, né, lado a lado, e todo digamos, esses recursos que a gente tem aí à mão, né. Então, muito obrigado por compartilhar conosco. Só reagindo um pouco ao que o Valdir disse, ensine as pessoas a usar esse site e o aplicativo, tem um aplicativo também, ensine eles. E a força disso, um número que eu fiquei extremamente admirado, né? No ano passado, o ano da pandemia, num parceiro nosso que faz também difusão de texto, provavelmente vocês têm o aplicativo YouVersion, né? YouVersion. A gente é parceiro deles desde que eles começaram. Isso é vinculado a uma pequena organização dos Estados Unidos e eles fazem isso gratuitamente. As sociedades bíblicas também colocam os textos lá nesse aplicativo e manter isso é caríssimo para estar sempre funcionando. Mas esse YouVersion, cada vez que você acessa, ali é por capítulo, né? Você não acessa o texto todo, você acessa, vem da nuvem, um capítulo, baixa lá na sua tela. E aí você, provavelmente, aquele capítulo você leu, um trecho dele. No ano passado, só textos da Sociedade Bíblica do Brasil, essas versões que vocês conhecem, né? Só esses textos naquele aplicativo foram lidos 2 bilhões e 46 milhões de capítulos. É um número absurdo, né? 2 bilhões e 46 milhões de capítulos. Então, é uma coisa... E uma outra coisa curiosa, é que às vezes a gente não tem noção, a maioria das pessoas, quando lê, usa o recurso do áudio. Eu não sei se vocês usam o recurso do áudio no aplicativo, eu até acho que não, né? Mas a maioria das pessoas, como é que a gente sabe que eles usam o recurso do áudio? Um dos áudios da Sociedade Bíblica foi feito pelo Cid Moreira, e há uns anos atrás, durante um período,
né? Como ele é contratado da Globo, tem certas licenças que ele precisa ter com a Globo para usar sua voz em projetos como esse, né? E teve lá um tempo que esses direitos não estavam disponíveis e não tinha áudio, né, naquela versão, que é a NTLH. E o que aconteceu? O pessoal lá de Oklahoma, que faz o aplicativo, entraram em contato conosco que diminuiu o fluxo o streaming dessa versão da Bíblia durante aquele período. As pessoas não iam mais porque não tinha áudio. Às vezes a gente não tem noção disso, né? Como isso é importante para as pessoas. E como na igreja a gente pode ensinar. Uma outra coisa que talvez vocês não sabem, esses textos bíblicos que estão ali, eles são sempre atualizados, eles saem de uma fonte única, que é a Digital Bible Library, a biblioteca de versões bíblicas das sociedades bíblicas. Então, sai direto de lá. Mas tem outros pequenos aplicativos e coisas que estão aí, chama online, chama não sei o quê, que às vezes os membros da igreja querem usar, e ali às vezes falta versículo, às vezes tem alteração de texto, os caras brincam. Aqui no Brasil tem uma versão bíblica, né, que é publicada, e o pessoal acha que é grandes coisas, de uma sociedade bíblica ibero-americana. Essa sociedade bíblica não tem sócio, por exemplo, é um cara só, né? E a versão, ele cita lá gente famosa, até citou o Dr. Rude, né, como tendo ajudado na versão. Ele nunca, ninguém dessas pessoas que ele cita ajudaram, mas o cara vende bem Bíblia, viu? Então, ajude o pessoal da igreja, sem falar mal de alguém, mas simplesmente dizendo, olha, busque aqui é um lugar que você pode confiar. E é grátis, não é pago. Né? Ninguém está brigando para comprar Bíblia ou vender Bíblia. Não, a sociedade bíblica não existe para vender Bíblia, existe para disponibilizar a Bíblia. Né? E claro que tem um preço que tem que ser pago, é como também dizer que vocês estão vendendo a palavra para ganhar o salário fim do mês. Isso é falar mal de vocês. Né? Vocês precisam receber o salário para viver. Agora, não é que vocês fazem aquilo que estão ganhando pago para fazer. Então, é coisa bem diferente. Então, a mesma coisa, expliquem para as pessoas isso e ajudem elas. Elas gostam. Quanta gente faz caminhada, bota fone de ouvido lá. Hoje, né, tem agregador de podcast, que você pode pôr o texto bíblico lá, que é usado na igreja, está ali e tal. É muito bom ajudar as pessoas a terem esse contato. E Bíblia de estudo, uma outra coisa que eu aprendi, que o pessoal faz, eu tinha um colega que trabalhava comigo, pastor Eude Martins, não sei se alguém conhece. O Eude agora está aposentado aqui por nós, mas ele trabalha dando aula, ele é assembleiano, ele foi o diretor da Editora Vida, né, que vocês conhecem a Editora Vida. O Eude, cada ano, ele lia a Bíblia uma vez por ano. E ele pegava uma Bíblia de estudo e lia as notas e comentários para a sua própria edificação. O devocional dele, um ano de estudo da Bíblia em um ano, era como uma Bíblia de estudo. Eu achei aquilo lindo, né? Outros fazem, por exemplo, a Bíblia da escola dominical. Cada professor recebe, o pastor prepara as aulas a partir daquilo. Né? Então, em vez de dizer, olha lá, prepara a aula com uma Bíblia de estudo, ensina eles a usar. Eles têm, como você disse, o material em casa, né? Mas eles não sabem. Essa palestra que eu estou compartilhando com vocês, eu já dei em vários países aqui na América Latina para pastorado. Eles compram Bíblia de estudo e ficam lá olhando um comentário aqui, lê, não entendi, olha lá. Ele pode usar isso no seu dia a dia, enriquecer o seu ministério, né? Utilizando, de fato, o recurso que ele tem na mão. Então, é essa tentativa, mostrar como é útil isso para a gente. Tá legal. Vai, Joel, contigo. Muito bem. Nós temos ainda 5 minutos aí do nosso tempo estabelecido. Não sei se alguém tem algum comentário.
O professor falou aqui, enquanto alguém se inscreve aí, o professor falou do aplicativo da SBB e também do YouVersion. Nós temos também o aplicativo do Catecismo Menor, em português, que é possível a gente divulgar entre os nossos membros aí, para os jovens também. Utilizem o aplicativo e compartilhem com a igreja para que outros também tenham acesso a esse aplicativo. E da questão da atualização, né, que foi dito aqui das nossas confissões, ou então das nossas dogmáticas, eu não sei se essa é a mais atual, mas pelo que eu vi, isso aqui é de 2017, o que foi publicado lá pela Concórdia Publishing House, o professor Rudy, está traduzindo, são 2 volumes, ele está trabalhando na tradução, para que a editora Concórdia lance em português esse exemplar aqui, mas quem lê em inglês é possível comprar pela Amazon, então, acho que deve estar uns R$500 isso aqui, comprando pela Amazon em inglês. Mas quem não tem acesso aí à literatura, aguardar um pouco que a Concórdia Editora vai lançar essa sistemática, né, teologia sistemática, mais atualizada, e são artigos que vários autores escreveram que eles concentraram nesse livro, aí, condensaram nesse livro, que é uma atualização da nossa dogmática aí. Muito bem, pelo que eu vi aqui, ninguém mais se inscreveu para fazer perguntas, teve alguns comentários ali no chat, alguns agradecendo o professor, outros comentando o que foi dito aí e tudo mais. O Davi comentou que ele lembra do cachimbo do professor, né? Cadê o Davi? Muito bem, então vamos agradecer ao professor, convidar o pastor Valdir Hoffmann, lá de Joinville, se ele pode fazer a nossa oração final aí para a gente encerrar então o nosso encontro. Não sei se o professor tem ainda alguma palavra final aí. Antes da oração, só dizer, foi uma alegria rever, desde colega de classe, com que eu reconheci pelo menos um, Edgar Lemke, que há tempo eu não vejo, como vários outros de vocês que a gente encontrou no seminário, e conhecer gente nova aí. É uma alegria muito grande poder compartilhar com que essa que é a minha turma, né? A turma que como eu gosta de sentar para louvar a Deus, né? E que não fica muito feliz com o distanciamento social fora da pandemia, né, que às vezes tem na igreja, mas que a gente olha isso também com bom humor, né, e tenta trabalhar para que mais gente venha sempre louvar a Deus. E é um privilégio levar a palavra de Deus, e sintam-se privilegiados, deem o melhor, como sempre dão também para isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Muito bem. Professor, obrigado por gentilmente aceitar o nosso convite de participar da nossa reunião aqui, aí também por autorizar que nós gravássemos ela para a gente compartilhar com os demais pastores que não puderam estar presentes aqui na webinar e vão acompanhar no momento posterior aí, tá bom? Que Deus abençoe o seu trabalho aí na Sociedade Bíblica do Brasil, a sua família, e que Deus abençoe também a sua participação na igreja. O senhor é membro lá na Ebenezer, com o pastor Elmar Hoffmann, né? Isso. E pelo que eu vi, acho que o pastor Elmar estava presente aqui na live. Aqui. Um abraço para o pastor Elmar também. Pastor Valdir? Muito bem, estão me ouvindo, tranquilo? Sim. Querido Deus e amado Pai Celestial, na Tua graça nós estamos muito felizes nesta manhã, por termos sido abençoados por Ti, por termos este papel tão importante dentro da igreja, de sermos os porta-vozes do Teu Evangelho, da Tua Palavra. E nesta manhã, Senhor, ouvindo o pastor Erni, como melhor nós podemos nos preparar para levar este Evangelho, preparar nossas mensagens, nós Te agradecemos imensamente por esta oportunidade. E pedimos ao Deus que faça de nós bons obreiros, bons pastores, bons pregadores, que faça uma leitura adequada da Tua Palavra e que possa fazer essa ponte para a nossa realidade, para a nossa época, e aplicar de forma madura, tranquila,
e com sabedoria toda a tua palavra para a vida das pessoas. Abençoe, portanto, o ministério de cada um, os pastores que aqui estão, abençoe a nossa igreja, abençoe também a direção nacional da nossa igreja, e em particular, Senhor, nesta manhã também, abençoe a Sociedade Bíblica do Brasil, do qual o nosso palestrante, o pastor Erni, é o diretor-geral dessa instituição. Pedimos por ela e te agradecemos, porque ela tem sido um instrumento muito importante em tuas mãos para levar esta palavra a tantas e tantas pessoas. Enfim, ó Pai, fica conosco neste dia e abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.